Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Li, France, Casanone, sejam todas bem-vindas. Vamos chegando para essa live, vamos falar um pouquinho de mágoa hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o que aperta o nosso coração durante tanto tempo, muitas vezes em segredo. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal ir chegando, sendo avisado aí que a gente está aqui ao vivo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mari Santana, sou terapeuta sistêmico, tenho um espaço terapêutico aqui em Curitiba. Olá, Poliana, seja bem-vinda, que bom que você está aí também. E nós aqui nessa noite vamos falar sobre um tema dolorido, né? Como eu vinha falando agora há pouco, um tema que a gente muitas vezes guarda em segredo. E aí é um prazer ter vocês aqui, a Rita também, deixa eu dar um oizinho para vocês. Quero que você acompanhe essa live, fique aí até o final com a gente. No final dessa live, eu vou presentear você. A gente vai ter hoje algo bem bacana que eu vou enviar para você no WhatsApp, que vai te ajudar muito a lidar com esse sentimento chamado mágoa. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda também. Estava nesse instante ouvindo sua mensagem no grupo. Coisa boa. Nós temos um grupo aí, meninas, de mentoria para mulheres. É um grupo gratuito que está acontecendo aí já. É a segunda turma, são 3 semanas, 3 sextas-feiras. E a gente finalizando essa agora, na sexta-feira que vem, nós vamos ter um encontro por mês. Então vai ser muito legal. Se você não faz parte desse grupo ainda, me chama depois ali no privado, né? E eu vou mandar para você o número do meu WhatsApp para que você possa entrar nesse grupo e participar com a gente. Lá na mentoria, a gente tem falado bastante sobre as dores das mulheres, né? O nome do grupo é Mulheres que Realizam, Mulheres que Fazem Acontecer. E aí esse tema mágoa tem se levantado muito. Quando terminam as mentorias, as mulheres vêm falar bastante da mágoa, né? Seja bem-vinda, Márcia, Ruth, sejam bem-vindas. Então, assim, vem falar da mágoa, que é uma dor, que é um sentimento guardado há muito tempo. E aí eu gostaria muito de primeiro começar falando sobre qual é a diferença de sentimento e emoção, né? Aí quando a gente fala de emoção, emoção é rápida, é passageira. Emoção é aquela raiva que você sente quando alguém faz alguma coisa para você. Mas pode ver que muitas vezes a gente fica com raiva e a raiva, ó, passa rapidinho. A gente fica triste, a tristeza passa rápido também. Agora, quando nós falamos de sentimento, sentimento já é profundo. Sentimento é derivado dessa emoção que muitas vezes é passageira, mas que é causada por algo impactante, que em nós vem como cria em nós um trauma. É como se te dessem um soco lá dentro da tua alma e do teu coração. E que com o passar do tempo, muitas vezes você até demora para entender que se tornou um sentimento nocivo a você, né? Eu costumo dizer no consultório e nas mentorias para as pessoas que falam comigo que a mágoa é um pequeno veneninho, né? Aquele copinho de veneno que você todos os dias toma um pouco, de golinho em golinho, pequenos goles. Só que você sempre acha que está matando o outro. Né? Essa é uma frase até popular, a gente escuta bastante em relação à mágoa, mas quando a gente para pensar no resultado da mágoa na nossa vida, a gente não consegue mensurar a extensão disso muitas vezes. Às vezes tem um alcance astronômico, né? E em todas as áreas da nossa vida. Mas por que isso acontece? Porque quando a gente... Aí, Rodrigo, seja bem-vindo. Rodrigo, Andressa, Marli, a psicóloga aí, Sabrina, Ana Paula, todo mundo que está entrando aí, seja muito bem-vindo, pessoal. Fica com a gente aí até o final. Valéria Nunes, fiquem até o final, que a gente no final vai ter aí uma surpresa. Quero passar para vocês hoje um decreto quântico poderoso, porque as nossas palavras têm poder. E aí, quando a gente fala de mágoa,
Muitas vezes a gente não fala daquilo que sai da nossa boca, porque muitas vezes a mágoa é velada, né? A gente tem aquele sentimento profundo em relação a alguém e muitas vezes este alguém nem sabe que nos feriu tão mortalmente. Diferente da emoção, porque na emoção a gente vai lá, mete a boca, fala o que sente, você esbraveja, você discute, você briga, e é aquele momento ali de explosão. Agora, o que vem depois disso, com o passar do tempo, aquele sentimento mais profundo, doloroso, apertado, este é a mágoa. E muitas vezes a gente não reconhece que tem, porque não é bonito dizer que é magoado, né? As pessoas até brincam, nossa, tá magoadinha, ah, você tá magoadinho, como se a mágoa fosse uma coisa assim tão simples. Mas não, ela tem uma profundidade imensa em todos os níveis aí. Vai nos níveis mentais, físicos, nos emocionais, nos psicológicos, em tudo que você imaginar, no espiritual. Ela vai ferindo você inteirinho. E às vezes, quando você chega a reconhecer que está com a mágoa, você já está doente. Você já está com um problema sério no seu coração. Você está com um problema sério em um órgão do teu corpo. E aí você para pensar, gente, mas eu sou tão boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu ajudo todo mundo. Aliás, aquela vez que eu ajudei fulano, que ele me ferrou, que ele fez aquilo comigo, eu perdoei, eu falo com ele. Mas aí vamos parar para pensar, será que perdoou mesmo? É difícil, né, pessoal? Escreve aí para mim, é fácil a gente perdoar quem nos magoa, quem nos fere profundamente? Tenho certeza que não é para você também. Porque a gente quer realmente ser acolhido, respeitado, amado. E quando a gente encontra do outro, e muitas vezes a mágoa, você não se magoa com coleguinha, você não se magoa com pessoas sem importância, você se magoa com pessoas que são muito relevantes na sua vida. Você se magoa com pessoas que têm peso na sua vida e que muitas vezes estão dentro da tua casa ainda, que você tem que conviver com ela por uma vida inteira. Não é fácil, né, Rita? Não é fácil, Poliana. É claro que não é. Não é fácil para ninguém. Agora, como que a gente pode lidar com a mágoa de uma forma mais fácil, né? Como a gente pode lidar com a mágoa? E aí, assim, ó, não é fácil, perdão. E sempre está lembrando, né? Realmente, eu concordo. Eu fui uma pessoa... Opa, deixa eu arrumar. Hoje eu tô numa gambiarra aqui, gente. Eu tô sem o meu apoio do celular, então eu coloquei ele aqui nas perninhas de um bonequinho, então às vezes ele bagunça aqui, né? Não é fácil, né, Rodrigo? Eu posso falar, gente, porque eu fui uma das pessoas que teve muita mágoa na minha vida. Ainda hoje, quando eu paro para pensar em coisas que me aconteceram, é claro que dá uma tristeza, é lógico que fere, é uma ferida que talvez nunca seque totalmente. Porque falar que perdoa é fácil, não é? É fácil a gente dizer assim, a pessoa vem, ela te pede desculpa e talvez essa pessoa que te magoou já te pediu desculpa. Talvez ela já te levou um presente, talvez ela já te agradou e daí você fala assim, não, capaz, eu te perdoei. Mas lá dentro, quando acontece isso aqui, você fala, mas daquela vez? Ah, mas quando aquela pessoa fez aquilo pra mim? E aí... eu vou te dar um exemplo bem interessante. Imagine que você tem na sua frente um balde. Dentro desse balde tem um monte de lixo, mas um monte de lixo. De todo tipo, tem aquele mais grudento, tem aquele lixo seco, tá tudo aí. E você pega esse balde e vira fora. Você joga fora tudo que tem dentro daquele balde. O balde tá limpo? O balde agora dá até para beber água? Não. Fica o quê? O resíduo. E é esse resíduo que eu gosto de comparar com a mágoa. A mágoa é aquele resíduo que fica grudado nas paredes do seu coração e da sua alma. Que fica grudado aí dentro de você. E que volta e meia fede. Que volta e meia levanta um arzinho. E como que ele fede? Quando você começa a ficar doente. Quando você começa a não conseguir ter relações saudáveis com outras pessoas que não têm nada a ver com a sua mágoa. Elas não têm absolutamente nada a ver com aquilo que fizeram com você. Mas você também não consegue se relacionar com elas por conta dessa dor que você carrega. É esse resíduo que no primeiro acontecimento parecido com aquele,
faz com que você desconte nas pessoas que estão com você hoje, né? E aí, a culpa de carregar esse lixo emocional, aí eu vou falar uma coisa que talvez irrite bastante você que está me ouvindo agora, porque quando eu ouvi da primeira vez, eu fiquei com raiva, que é ouvir que eu tenho que ser responsável por aquilo que eu decido carregar. Que eu tenho que ser responsável por aquilo que eu decido que fica dentro de mim. Eu não sou responsável pelo que o outro faz para mim, mas eu sou responsável pelo que eu escolho fazer com o que o outro fez comigo. E qual é um caminho interessante que a gente deve buscar para resolver essa questão com essa dor tão profunda? E aí eu vou falar para você que talvez você dê outro nome. Você fale assim, já passei da mágoa faz tempo, eu sinto é ódio mesmo. Eu sinto muito ódio dessa pessoa. Eu sinto ódio, rejeição, nojo pelo que ela fez para mim. Você sabe como você vai conseguir superar isso? Entendendo que, primeiro, quem fez foi ela. Ela fez porque talvez não estava preparada para estar com você. Ela não tinha valores como os seus. Mas você vai superar se conhecendo, se respeitando, se acolhendo. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós temos sentimentos dificílimos que outras pessoas causam em nós, mas ao invés de nos acolher, a gente se arrebenta, a gente se culpa, a gente se condena, a gente se menospreza. E aí esse sentimento que estava deste tamanho, ele vai crescendo e se avolumando. Dali a pouco ele não é só mais mágoa, dali a pouco é baixa autoestima. E aí você fala assim, eu me sinto assim porque ele me traiu. Eu me sinto assim porque ela me maltratou. Eu me sinto assim porque aquela pessoa que tinha que ter cuidado de mim quando eu era uma criança não cuidou e me abandonou. E aí você está honrando essa pessoa. E aí você está colocando ela num pedestal. Olha que coisa forte a gente pensar nisso. Né? Eu vou dar um oizinho, vou acenando aí, pessoal. Para vocês que vão chegando, sejam bem-vindos. Então, quando nós carregamos a mágoa de alguém, o ressentimento, e aí eu não vou dizer para você a dor, porque a dor talvez a gente carregue mesmo, né? Eu hoje, tem pessoas por quem eu não tenho mais a mágoa, mas a gente sempre vai ter a tristeza lá no fundo e pensar, poxa vida, podia ter sido diferente? Poderia ter sido melhor. Mas já não machuca mais, mas já não me causa doenças mais. Né? Mas já não atrapalha o meu relacionamento com outras pessoas. Porque hoje eu aprendi a me conhecer. Talvez você fale assim, Mari, como que eu faço para me conhecer? Como que eu faço para tirar toda essa raiva de dentro de mim? Primeiro assim, tem uma fala que eu gosto sempre de citar, tanto nas mentorias, quanto aqui, quando eu venho falar com alguém aqui, essa conversa, esse bate-papo que nós estamos tendo. Eu trabalho com aromaterapia e tem um óleo chamado alecrim. E o alecrim diz assim, que o amor só tem sentido se for gerado de dentro para fora. Então, se eu me amo, se eu me respeito e se eu me aceito, eu não aceito carregar esse lixo dentro de mim. E aí o movimento, olha que interessante, o movimento para me livrar da mágoa, muito mais do que dizer assim, eu perdoo. Porque dizer eu perdoo, gente, é fácil. Difícil mesmo é o sentimento genuíno do perdão. E o perdão tem mais do que eu vou falar para você. Pela minha experiência pessoal e a minha experiência de consultório, o perdão faz muito sentido quando ele é uma via de mão dupla. Então você perdoa o outro e o outro houve nele um arrependimento também. E muitas vezes ele vem e te pede perdão e você sente aquela sinceridade. Eu vou te dar um depoimento pessoal sobre mágoa. Eu odiei mortalmente uma pessoa por 14 anos. A gente tinha um problema grave mesmo. Nós frequentávamos a mesma igreja, pense isso. E era uma pessoa de quem eu não imaginava sentar à mesa com ela. Mas em dado momento, a gente teve muito problema. Em dado momento, ela me buscou. E ela me buscou para conversar com tanta sinceridade. E ela estava com o coração dela tão quebrado ali na minha frente. E ela mostrou um arrependimento tão grande que ela quebrantou meu coração.
E eu também pedi perdão para ela. Por quê? Porque todo o movimento dela contra mim também fez com que eu tivesse muitos movimentos contra ela. E aí, quando chega nesse ponto, não tem mais quem é mais errado ou mais certo. Tem mas o mais errado é quem começou. E o que continuou? Qual é a responsabilidade dele também? E foi muito bonito. E hoje nós somos amigas. Até o dia que viram a gente se abraçando e conversando, as pessoas lá e falaram, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu não acredito. Por quê? Porque quando é sincero, gente, e é um movimento de dois lados, é muito fácil perdoar. Mas não é fácil perdoar alguém que todo dia está fazendo a mesma coisa. É claro que você vai se magoar. E aí, acolha-se. É normal sentir essa dor. É muito fácil a gente dizer assim, ó, não guarda mágoa não, você tem um coração bom. Difícil é passar pelo que talvez você está passando ou pelo que fizeram com você. É claro que você vai sentir raiva, vai sentir mágoa. Agora, você pode fazer o movimento de escolher não carregar esse lixo com você. E aí entra o autocuidado. E aí entra o autorrespeito, o autoamor. O que você tem dado para você? Então, hoje, o meu convite é que você respire fundo e vá lá na frente do espelho. E olhe nos seus olhos. Talvez há muito tempo você não faz isso com você. Talvez há muito tempo você não olha nos olhos dessa pessoa que te carrega a jornada inteira, que é você. São suas pernas, seus braços, sua cabeça, cada partezinha do teu corpo. Tem até um exercício simples que eu ensino para os meus pacientes que chegam, muitos com feridas mortais no consultório. E depois eles falam para mim, Mari, o que isso tem a ver com a mágoa que eu estou sentindo? Quando você aprende a se acolher, quando você aprende a se amar, você começa a escolher o que você quer carregar com você. E você começa a acreditar realmente nesse movimento do universo de que o que eu planto eu colho. Eu ouvi uma vez de uma mulher muito sábia a seguinte frase. Você escolhe, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo agora, você escolhe o que você planta. Você escolhe quanto você planta. Você pode pegar um grãozinho de milho, plantar esse grãozinho de milho. Você escolheu. Jamais você vai poder escolher o que você colhe e nem a quantidade do que você colhe. Porque se você plantar um grãozinho de milho, o que você vai colher? Milho. Não tem mais escolha, não vai poder colher arroz. E se você plantar um grãozinho de milho, você vai ter que colher dezenas de espigas de milho com milhares de milhozinhos. Então, nós não escolhemos o que nós podemos colher a partir do momento que nós plantamos. Então, acredite neste movimento do universo, de que quem fez algo contra você vai ter lá da vida aquilo que ele mesmo plantou, você não precisa nem desejar. Agora, quando você está carregando esse veneno, esse câncer chamado mágoa, que ele é o câncer da alma, dentro de você, você também está escolhendo uma plantação que não é legal. Que vai trazer para você doenças psicossomáticas, doenças que começam lá no emocional e que quando chegam no teu corpo, muitas vezes te assustam. Você olha e fala, como que isso veio parar aqui, que eu não estou entendendo? Eu sou uma pessoa boa, eu faço de tudo para ajudar os outros, se eu não puder atrapalhar, se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho. Mas você está carregando um veneno dentro de você. Então, qual é o exercício bem simples que eu quero te ensinar hoje? Que você vai tomar um banho gostoso. Aqui em Curitiba a gente tá frio pra caramba, mas tome banho porque é importante, tá? Então você vai tomar um banho bem gostoso. Você vai se enxugar, vai pegar um creme ou um óleo corporal que você tenha na sua casa. Você vai começar lá pelos teus pés, fazendo uma massagem no teu pé. Você que é homem, pega um creme da tua mulher, da tua namorada, pega um creme aí. Vai começar pelos teus pés. Você já parou para observar teus pés? Há quanto tempo você não olha para eles? Teus pés que te carregaram pela tua vida inteira. Houve um dia, inclusive, que você não sabia caminhar. Para andar, você precisou das mãos de um adulto, se agarrava nos móveis. E aí a sua mente, que é sábia, um dia você aprendeu a caminhar. Pela primeira vez ficou de pé.
E hoje você corre, anda, você pula, você salta, você até fica parado se quiser. Automaticamente, sem pensar, você simplesmente faz isso. Como seria acolher esses pés? Dar para eles a massagem gostosa que faz tempo que eles não ganham. E dizer, muito obrigada, meus pés que me carregaram até aqui. Muito obrigada às minhas pernas que me levaram para os maiores aprendizados da minha vida. E talvez até você tenha que agradecer as tuas pernas que te levaram até lá, onde você sofreu essa mágoa. Porque esta mágoa, com certeza, gerou em você recursos poderosos que você nem imagina. Talvez você venceu na força do ódio. Eu ouvi isso esses dias, eu achei tão engraçado que eu escutei isso no consultório. A menina falou para mim, Mari, quase acabaram com a minha vida, mas eu venci na força do ódio. Eu venci com as vísceras, eu fui para cima e eu venci na minha vida. Eu falei, uau, olha que recurso poderoso que criaram em você. Só que o tempo todo ela estava rejeitando isso. Como seria pegar isso e usar a seu favor? Muitas vezes a gente faz sem ver. A gente tem um recurso grande que foi gerado por uma dor imensa. Eu até digo que, gente, as maiores dores geram os maiores recursos. Se você não tivesse sofrido o que você sofreu, você não teria desenvolvido grandes coisas que você desenvolveu na sua vida. Grandes potencialidades. Então, comece lá pelos seus pés, vai subindo, vai acolhendo os seus braços. Quando você chegar no seu coração, ô Leandro, seja bem-vindo, Márcia. Leva a mão lá no seu peito, respira fundo e diga para o seu coração, eu, Mari, me amo. E por me amar, eu escolho a partir de hoje ser mais amorosa comigo. Preste atenção que em nenhum momento você está falando da outra pessoa. Em nenhum momento a gente está sequer falando de mágoa. Qual é a melhor maneira, então, Mari, de acabar com essa mágoa que eu sinto dentro de mim? Parando de focar no outro e focando em você. A gente quer muito ser acolhido, pessoal. A gente quer muito que peçam perdão pra gente. Mas você já pediu perdão para você por ter se abandonado numa fase da sua vida? Você já pediu perdão para você por muitas vezes, como eu escuto aqui, eu recebo mensagens daqui, recebo no WhatsApp, Mari, eu não sinto mais vontade de me olhar no espelho, porque me feriram mortalmente. Olha que honra grande que você está dando para a pessoa que te feriu. Você colocou no seu coração um altar para ela. Você colocou no seu coração um grande pedestal. Uma bandeira assim, ó, hasteada com o nome dela. Então, em nenhum momento, quando você começa a arrancar esse lixo emocional de dentro de você, em nenhum momento você está honrando essa pessoa. Agora, quando você decide ficar com ele dentro de você, você está honrando ela. E quando eu descobri isso na minha vida, foi assustador. Porque eu falei, caramba, tantos anos que eu tenho mágoa, uma mágoa terrível de determinadas pessoas, e eu estou honrando elas com a minha vida. E a minha vida não ia para frente. Porque quando você coloca esse lixo emocional dentro de você, sabe o que você faz? Você bloqueia todos os caminhos da sua vida. Você bloqueia a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida emocional num contexto geral. É difícil se relacionar com uma pessoa magoada. É difícil. E eu posso falar com propriedade, era muito difícil conviver comigo. Eu era raivosa. E talvez você seja o outro tipo de magoado, é o magoado quieto, que se recolhe, que guarda dentro dele, mas que por dentro ele está se corroendo. Quando você descobrir, você vai estar com uma doença grave. Quando você entender que isso não presta de ser carregado. E talvez você está me escutando aqui e está falando, Mari, mas eu não quero mais carregar. Talvez você fale assim, puxa, mas é ruim, eu não queria mais carregar isso. Mas a pessoa que me fez, ela não sei o que lá. Você ainda está focando no outro. Quando você começar a focar na pessoa principal, em você, você vai vencer esse obstáculo na sua vida.
E aí você me pergunta talvez, Mari, hoje você não tem mais mágoa? Mágoa não. Eu tenho tristeza ainda. Quando eu lembro de algumas coisas, não é fácil você lembrar que foi humilhado. Quem aqui acharia bacana? Ah, Mari, eu fui humilhada, mas hoje, nossa, meu coração tá leve. Claro que não. Se eu parar para ficar pensando naquilo, eu vou ficar triste. Mas para que eu vou ficar pensando naquilo? Se eu tenho escolhas maiores e melhores para fazer. Então, o caminho, o grande caminho para se livrar da mágoa, se você realmente quer se livrar dela. E aí eu falo, olha, se você realmente quer se livrar dela. Porque muitas vezes a mágoa tem em nós um ganho secundário gigante, que é você ser a vítima. Que é as pessoas te acolherem e dizerem, é verdade, tá certo, fulano ferrou com a tua vida mesmo, coitadinha. E talvez você receba a atenção que você tanto quer e tanto precise. Por uma série de buracos emocionais que você tem dentro de você. Só que aí o que acontece é que esse buraco emocional aumenta cada vez mais. Que aí a cuia fica sem fundo e vai aumentando o tamanho desse rombo. Então, o caminho da vítima, e ninguém reconhece que é vítima, tá, pessoal? Eu acredito, sinceramente, que você escutou isso e falou assim, eu não gosto de me fazer de vítima. Porque eu também pensava assim. Mas eu adorava quando alguém dizia que eu era guerreira. Nossa, que guerreira, você batalha. Puxa, a vida não foi fácil para você. Completava algo em mim que era do reconhecimento. Mas quando eu entendi que isso não era mais o que eu queria para mim, a vida foi ficando mais leve. E eu sei que ouvir isso é pesado. E eu sei que não é fácil ouvir. Né? Eu gosto muito da barras de Axis, né? Eu trabalho com barras de Axis também. E o Axis, ele tem essas perguntas, essas coisas poderosas que descem com a energia lá no nosso inconsciente e vão trazendo respostas. Nunca é agradável. Quando a gente dá de frente com uma verdade relacionada a nós, não é agradável, gente. É doloroso. Por isso que eu falo que os processos terapêuticos, eles são para corajosos. Mas para viver a vida que a gente está levando aí, com sentimentos negativos, com uma vida trancada financeiramente, também requer coragem. Né? Para carregar essa mágoa que você está carregando tanto tempo, requer muita força e muita coragem para não largar. Agora, eu escolho que coragem eu quero ter. E chegou o momento da minha vida em que eu decidi que a coragem que eu queria ter era a coragem de conseguir largar aquele lixo. Então, hoje, o que você vai fazer? Se você quiser, é uma opção. Você vai se acolher, você vai fazer um carinho em você, você vai fazer uma massagem gostosa no seu pescoço, porque talvez ele está rígido. Talvez os teus ombros estão tensos, tamanho peso você está carregando. E carregar os nossos pesos não é fácil. Carregar o peso que jogaram nas nossas costas é 10 vezes mais pesado, pior, doloroso. Então você vai olhar no espelho, você vai acolher você e depois você vai fechar os seus olhos e vai fazer esse exercício, que é um exercício de auto-hipnose. Você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar essa pessoa na sua frente. Essa mesma que te magoou tanto. Ih, Mari, não quero, porque eu não posso nem lembrar da cara dela. Imagine ela de costas para você. Imagine ela numa distância bem segura, não precisa ser pertinho de você. E imagine que na sua mão tem uma caixa de presentes. E talvez seja uma caixa esfarrapada, talvez seja só uma caixa de papelão, não importa, a caixa que você quiser. E imagine, deixa a sua mente trabalhar nisso, que você tá pondo todo esse lixo aí dentro, essa tranqueira aí dentro, tudo que foi feito para você aí dentro. E aí você fala, isso é teu, eu te devolvo. Isso é teu, eu te devolvo. Porque o que causaram em você, quem vai ter que dar conta é quem plantou. Então, isso é teu e eu te devolvo. Respire fundo, fale isso umas 3 vezes. E imagine que de dentro de você está saindo galhos, que está saindo de você, sei lá, arame farpado. Tem gente que imagina de tudo, pregos. Os pacientes imaginam de tudo para dentro dessa caixa de presentes. E você devolve. E deixa essa caixa aí. Só que não devolva só a caixa cheia de lixo. Respire fundo. Mais uma vez.
E imagine o que você gostaria que tivesse entre você e essa pessoa a partir de hoje. Que fosse positivo, tá, gente? Não é para a pessoa morrer, não. Que daí você está trabalhando mágoa com mágoa. Não. Imagine o que você gostaria que fosse positivo e que tivesse entre você e essa pessoa. E aí no consultório já apareceu de tudo. Já apareceu, eu gostaria que tivesse respeito. Eu gostaria que tivesse distância. Mari, queria que tivesse distância, bastante distância para eu nem lembrar mais. Eu gostaria que tivesse amor. Muitas vezes a pessoa tá magoada com o pai, com a mãe, com o irmão. Eu gostaria que tivesse amor. E imagine, então, que aí sim, numa linda caixa de presentes, você tá enchendo de amor. E que cor teria o amor? Mari, para mim teria vermelho. Imagine que essa caixa é toda vermelha, que dentro dela tem um conteúdo vermelho. Aí você tá ouvindo isso aí falando, meu Deus, essa mulher é louca. O que é isso? A nossa mente, pessoal, ela não distingue o real do imaginário. Tudo aquilo que nós podemos criar aqui, para a mente, é verdadeiro. Por isso que a gente tem que cuidar com os nossos pensamentos. Porque quando a gente começa a criar coisas terríveis na nossa mente, ela cria como se fosse verdade. Por isso que libera um hormônio lá no seu organismo. Dali a pouco você está com um mau humor danado por causa do que você pensou. Imagine pensar coisas ruins 24 horas. Da mesma forma, o contrário. Quando você pensa positivamente, a tua mente consegue acompanhar e criar coisas melhores para você. Mas é um reforço, é um exercício que você tem que ir fazendo. Então, imagine que você está entregando agora aquilo que representa amor, ou distância, ou respeito, seja o que for, mas que entre vocês agora tenha um outro sentimento. E aí você entrega o dela e fica com o seu para você. Repita isso algumas vezes na semana e você vai perceber a diferença no teu sentir. Acontece que quando a gente está magoado, ao invés de pensar em algo mais positivo, a gente sente raiva mesmo. A gente fica imaginando 1000 coisas que poderiam acontecer com aquela pessoa para ela pagar. Mas coisas assim, a imaginação, ela se torna de uma fertilidade assim incrível. De tanta coisa ruim que a gente imagina. E não me diga que não é. Porque eu também tinha. Porque eu também ficava... Eu já cheguei a imaginar coisas mirabolantes. Eu batendo na pessoa, alguém chegando e batendo nela. Quando eu era magoada, eu tinha uma mente terrível. Agora, depois que eu comecei a focar em mim e entender que eu mereço estar bem. De que eu mereço, sim, ter bons sentimentos dentro de mim, para minha pessoa, para Mari, facilitou a minha vida, ela ficou mais leve. E aí aquelas pessoas, muitas se afastaram, outras, como esta pessoa que eu citei para vocês, se tornou minha amiga, a gente se tornou próximo, houve um grande respeito entre nós, né? Não somos irmãs, mas há respeito. Eu consegui ver ela de uma outra maneira. E ela também a mim, ela demonstra todo o respeito, mas porque nós fizemos a escolha de fazer um movimento mais positivo. Eu fiz, mas ela também fez. Como eu falei, o perdão é uma via de mão dupla. Não tem como você dizer que perdoa uma pessoa que todo dia está fazendo a mesma coisa. Talvez seja mais positivo para você se afastar. E para se afastar também requer coragem. Esse movimento de se aproximar é mais fácil do que o movimento de se afastar. Né? Então, hoje, eu não sei como que você recebeu tudo isso que eu trouxe para você. Eu sei que é um tema doloroso. E eu sei que às vezes parece que não faz muito sentido dizer que para melhorar de uma questão de mágoa, eu tenho que olhar para mim mesmo. Mas esse é realmente o caminho que deve ser feito. É mais fácil. É mais fácil olhar para o outro do que olhar para mim. É mais fácil olhar para o outro, para o que o outro fez, do que me olhar com acolhimento. Mari, põe esse vídeo no WhatsApp ou no YouTube, quero mandar para uma amiga. Vou tentar baixar, tá? Sou uma negação no quesito ferramentas da internet, mas eu vou tentar baixar, tá? Para poder colocar. Então, a minha dica para você hoje, você que assistiu, você que viu até aqui, tire o foco da outra pessoa. Você está honrando ela. Que horror! A pessoa te fez um monte de coisa ruim e ela tem um altar dentro de você, coroado de flores, aonde você
todos os dias honra ela, cada vez que se lembra com muita raiva do que ela te fez. E fazer um movimento contrário, de olhar para você com amor, acolhimento, respeito, focar em você, foca no que você quer conquistar. Ah, Mari, mas eu ainda tenho a mágoa. Vai com mágoa mesmo. Só que começa a focar em você, que você vai ver que a mágoa vai perdendo a força. E eu entendo que existe um sentimento de apego muito forte na mágoa, e eu vou dizer para vocês qual que é. Talvez você vá se identificar. É muito difícil largar a mágoa porque dá a impressão que a gente simplesmente está esquecendo o que a pessoa fez pra gente. Mas retomando o que eu falei no começo dessa live, você não precisa ficar lembrando do que ela fez para você, porque a própria vida, o fluxo do universo toma conta disso. Gente, é impossível que a gente plante algo e colha outra coisa. Por isso nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos com as pessoas. Temos que ter cuidado até com o que fazemos com a gente. Porque tua saúde ruim é a colheita do teu mau cuidado. Muitas vezes. A tua saúde ruim, muitas vezes, é a colheita dos sentimentos lixos que você carregou em você. Ah, o péssimo relacionamento que você tem com as pessoas é fruto da plantação que você fez carregando esse lixo emocional dentro de você. Quando eu falo assim, olha, siga transformando a sua e outras vidas, quando eu mudo, eu consigo mudar o ambiente todinho em volta de mim. E aí eu fico imaginando que raiva aquela pessoa que te fez tanto mal vai sentir de te ver super bem. Mas aí é dela, é o lixo emocional que ela vai criar nela. Qual é a tua escolha? O que você escolhe hoje fazer por você? Então, para a gente poder fechar essa live, no final dessa live, eu quero que você mande para mim ali uma mensagenzinha no privado, que eu vou enviar para você um decreto quântico. Ele é um decreto que foi feito todo com palavras de programação neurolinguística. A nossa palavra é poderosa, a língua é poderosa, até a Bíblia fala isso, o poder da palavra, né? Esse decreto ele foi desenhado, escrito, tem ali uma vida, a vida que a gente quer ter. Diz ali, na minha vida só há lugar para amigos. Os meus inimigos se tornam meus amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. É muito forte, muito legal. Este decreto quântico eu já estava praticando na minha vida quando houve aquele movimento de perdão entre eu e essa pessoa que falei para vocês que 14 anos houve um ódio mortal entre a gente. Né? Então eu acredito realmente nessa energia poderosa e talvez você sozinha não está conseguindo ter palavras positivas relacionadas a isso. Só sai da tua boca palavras de dor relacionadas a isso. Então, me peça ali que eu vou mandar para você esse decreto. Não é nada religioso, gente, não é nada espiritual, não. É simplesmente palavras positivas, decretos poderosos e positivos para poder ajudar você a sair desse fluxo energético da mágoa, que é um fluxo bem baixo, e elevar a tua energia para a gratidão, que é muito maior, que vai te trazer resultados muito melhores. Então, você que ainda está nessa live aqui, tem alguém aqui que tem alguma pergunta? Se você quiser, pode enviar. Se não tiver perguntas, eu vou encerrar. Eu acho que deu para a gente entender um pouco do movimento que a gente tem que fazer. E o movimento é o movimento contrário. Ao invés de olhar para quem me magoou, eu vou olhar para mim com amor, para mim com acolhimento, para mim com respeito. E aí, o próprio fluxo da vida vai tomar conta de resolver aquelas coisas que ficaram pendentes e que aí já não estão nas minhas mãos resolver. Eu não preciso nem desejar, né? Gratidão, Rita, que bom que você gostou. Meninas, pessoal, se você gostou dessa live, se esse tema foi lá no seu coração, na sua alma, aperte esse coraçãozinho que tem aí do lado, ajuda aí o Facebook não, né? O Instagram jogar a gente para cima. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o trabalho do Siga Transformando. Muita gratidão. E vocês, mulheres maravilhosas que estão aqui, me chamem, que eu vou colocar você lá no grupo de mentoria Mulheres que Realizam, Mulheres que Fazem Acontecer. Uma coisa importante que eu quero dizer aqui, não importa o tamanho da sua dor, não importa tudo que aconteceu na sua vida, quanto maior a sua dor, maior o seu potencial de fazer a sua vida acontecer, de fazer a sua vida se tornar uma vida fantástica.
tudo que aconteceu com você foi para te trazer recursos poderosos. Acredite nisso. Gente, um grande beijo para você. Siga transformando a sua e outras vidas. Nos vemos na próxima live. Semana que vem tem mais uma. Um grande beijo, enche de coraçãozinho aí e a gente se vê semana que vem. Beijo, fique com Deus, cuide de você. Joga fora essa mágoa.